Então, boa tarde a todas as pessoas presentes. É bem legal estar aqui sempre no Tapera. Eu gosto aqui demais também. O Antônio sabe. Agradecer tanto o convite da Marga quanto do Antônio. Estou tentando achar o que eu vou falar aqui. Mas antes até de entrar no que eu ia falar, é impossível, assim, dá vontade mesmo de ficar comentando primeiro a Carô e depois a Marileia, porque, enfim, tudo me afeta bastante. Eu só queria dizer para a Carô que, assim, tem uns caras muito legais fazendo música, viu? Por exemplo, eu tenho assim que os três grandes discos desse ano para mim são os Gigantes do BK, que é um cara do Rio de Janeiro, o Menino que Queria Ser Deus do Djonga, que é um rapper de Minas, e agora, mais recentemente, o Bluesman do Baco Exu do Blues, que é muito louco. Quando falou da exotização, eu fiquei lembrando, eu estava ouvindo antes, quando eu estava tomando banho para vir para cá, e aí, logo na primeira música, ele canta uma coisa assim: eles querem o negro com a arma para cima num clipe da favela gritando cocaína. Quer dizer, tem um lugar mesmo que se coloca para a gente e que tenta deixar nesse lugar, que também alguém mais atrás já cantou, né, que é futebol, crime, música. Né? Eu também não escapei disso aí. Quer dizer, mas a gente tem escapado, né? Na verdade, a gente tem escapado. Acho que a própria Marileia, a própria fala dela mostra isso. E é um pouco por aí que eu quero começar também. Vamos lá falar o que tem que falar. Porque quando se pensa em saídas pela esquerda, né, que foi a proposta da Margarete, a minha reação inicial provocativa seria sair da própria esquerda, né? Porque por exemplo, tem uma parte considerável da esquerda que trata muito do que foi dito pela Marileia, assim, como identitarismo, coisa do tipo tal. Gente, hoje, esquerda virou nada mais do que uma identidade. Não corresponde às lutas, né, como essas lutas antirracistas, feministas, assim por diante. E aí é engraçado, porque o meu diagnóstico também parte do Membe. Só que de uma outra coisa que o Membe fala, que logo de cara, no Crítica à Razão Negra, ele diz assim, acho que deve ser a terceira linha do livro. Ele fala assim: a Europa não é mais o centro de gravidade do mundo. O que isso significa? Significa que as categorias políticas que nos foram legadas, né, são incapazes de ler o momento atual. Então, quando eu pergunto assim, o que se passa com as lutas hoje, categorias como Estado, cidadania, autonomia, soberania, elas não mais respondem as questões. Aí fica todo mundo batendo cabeça se o movimento X ou Y que explodiu aqui ou na França é de direita ou de esquerda. Não dá. Essas categorias não explicam mais os embates. Isso quer dizer que a gente vai ignorar todo esse legado e tal? Jamais, muito pelo contrário. Né? Ficando no próprio Membe, e aí numa entrevista, quando dizem para ele assim: você é um grande expoente do pensamento decolonial, e aí eu adoro que ele fala assim: quem fala que o que eu faço é pensamento decolonial nunca leu uma linha do que eu escrevi. Né? E aí ele faz toda a questão de reivindicar os interlocutores dele, especialmente o Fanon, o Foucault e o Agamben, né? Dizendo: a ignorância e o desconhecimento é um privilégio dos poderosos. Então a gente tem que estudar muito, tem que ler tudo, né? Ler branco, ler preto, ler indígena, ler mulher, ler homem, para poder chegar num diagnóstico mais ou menos possível. Que, na verdade, eu acho que esse é o nosso problema inicial. A gente não está conseguindo muito bem saber o que se passa. E aí tem um livro que eu gosto muito, que também usei na tese e tal, que é um livro de um canadense chamado Richard Day, que eu já amo pelo nome. O livro chama Gramsci is Dead. As correntes anarquistas nos novíssimos movimentos sociais. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que um novo ciclo de luta se abriu, pelo menos a partir de 1999, com o bloqueio de 30 de novembro contra a MC em Seattle. E que, na verdade, é um momento meio espetacular das lutas contemporâneas, que já trazia a resposta ao que tinham chamado, no começo dos anos 90, de fim da história, em especial 1º de janeiro de 1994, em Chiapas, quando insurge o Exército Zapatista de Libertação Nacional.
E já no zapatismo, ou mesmo nesses movimentos chamados genericamente de movimento antiglobalização, a gente vê surgir uma nova forma de militância, e aqui eu uso a palavra militância no sentido Foucaultiano também, né, de produção de uma vida ética e estética em combate com o poder, e um combate com o poder que é agonístico, ou seja, não tem fim, não tem o dia que vamos falar, nossa, vencemos e chegamos no paraíso, sei lá, comunista, socialista, anarquista, seja lá o que for, que são todas categorias judaico-cristãs que foram sendo laicizadas na política moderna. Né? A política nada mais é do que uma espécie de teologia laica. Né? Isso é engraçado que você encontra tanto num autor como Agamben, como num autor nazi, tipo o Carl Schmitt, né, do famoso livro dele, Teologia Política. Bom, e o que é essa nova militância? Ela está muito mais ligada a uma série de lutas dispersas, descontínuas, pontuais, que estão no feminismo, que estão nessas lutas anti-globalização, que está no antirracismo, que está no anticolonialismo, que está nos povos indígenas, que está em grupos, associações, grupos de afinidade, pequenas comunidades, tal. E aí é o sentido que ele dá à provocação Gramsci's Dead, que não tem mais pretensão de hegemonia. Né? Por quê? Qual que é o problema da política moderna e mesmo dos chamados primeiros movimentos de minoria? Eles sempre lutaram por uma luta, a luta sempre teve orientada por uma busca de reconhecimento. E é reconhecimento por quem? Pelo Estado. Né? Então, quer dizer, minha luta só era vitoriosa na medida em que ela se traduzia no campo do que se chama vulgarmente hoje de esfera pública, em um reconhecimento que o Estado me dava. Né? Seja a criminalização de uma determinada conduta, seja o reconhecimento de um determinado direito, e que foi, dos anos 70 para cá, no domínio da racionalidade neoliberal, a forma de contenção dessas lutas. Né? Desculpa, mas você me deu um exemplo melhor do que eu tinha, como, por exemplo, a Mariléia falando, há lei para conceder a terra para os quilombolas. Só que o próprio processo faz com que o cara desista da lei. Né? Então, esse é o processo complicado dessa busca por reconhecimento ou por essa ideia de luta que pretende hegemonia. E essa proposição do Richard Day me lembra um momento que eu gosto muito, e eu repito isso em um monte de lugar que eu falo, que é num textinho pequeno do Foucault, chamado O Sujeito e o Poder, onde ele ensaia uma periodização das lutas. E ele diz que, mais ou menos entre o século XVI e XVIII, a gente viveu as lutas contra os processos de dominação. Isso deu na independência dos Estados Unidos, na independência do Haiti, na Revolução Francesa e assim por diante. A sequência dessas lutas foi o que ele chamou de lutas contra a exploração, que toma mais ou menos o século XIX inteiro e metade do século XX, né, que, claro, está ligado ao quê? A toda a expansão do movimento operário, do socialismo, do anarquismo e assim por diante. E aí ele propõe, esse texto, se eu não me engano, é de 82, que nós estaríamos vivendo um período das lutas contra os processos de subjetivação. Claro, isso aqui, como tudo no Foucault, não é que uma luta substitui a outra. É óbvio que as lutas contra a dominação continuam postas, as lutas contra a exploração mais do que nunca, né? Mas é uma predominância dessas lutas contra os processos de subjetivação que passa muito por isso, né? Que passa muito por a busca que diversos grupos, diversas lutas dispersas e descontínuas, né? Não mais se fazem em vistas de ocupar o governo ou de ter alguma repercussão partidária dentro da forma de governo do Estado, mas sim de produção de uma vida a outra. Né? Sei lá, e aí a gente tem N exemplos, né? Os zapatistas, os quilombolas, grupos feministas, squatters, associações, grupos de afinidade e assim por diante. Por quê? O território comum dessas lutas, e aí que é o problema, né? É uma certa ambiguidade da gente pensar nesse comum, o território comum dessas lutas é o próprio neoliberalismo, é o projeto neoliberal, né? Que é uma associação entre uma certa ideia de governo das desigualdades, né? Quer dizer, a gente esquece que o grande pulo do gato do neoliberalismo a partir de 73, né, foi uma mudança subjetiva do
do sujeito do capital, vamos dizer assim. Que era o quê? O sujeito do capital, o homos econômicos, era o sujeito da troca, né? Uma espécie de mito fundante da ideia de liberalismo, o sujeito que troca, o sujeito que naturalmente troca as coisas, e, no momento, o dinheiro vai e passa a fazer a mediação dessa troca, para um sujeito que é o sujeito da concorrência. Né? Então, que sabe que está em campo de disputa com o outro de maneira desigual. Né? E, muitas vezes, essa é a ambiguidade, por exemplo, hoje, das lutas radicais estarem ligadas a essas lutas de minoria e, ao mesmo tempo, você ter um Estado que usa um filtro multicultural para reconhecer determinados direitos, tal, sem atingir, de fato, a desigualdade fundante dessa ideia do homos econômicos como sujeito da concorrência. Tudo isso está perpassado por uma série de tecnologias de poder, né, principalmente tecnologias de monitoramento, e acho que, ainda hoje, o texto mais interessante para se ver isso é o famoso textinho do Deleuze dos anos 90, pós-escrito sobre a sociedade de controle. Né? E, claro, e a racionalidade neoliberal como a amálgama de tudo isso, e eu acho isso brilhante assim, na análise do Foucault, que é: o que é a racionalidade neoliberal? Ela é um princípio de inteligibilidade das relações sociais. Quer dizer, tudo na vida, não é tipo que tudo é colonizado pela economia, ao contrário, a economia vira a forma de pensar tudo. Eu penso minha relação de amizade, eu penso minha relação amorosa, eu penso minha relação com o trabalho, tudo a partir de um cálculo de risco, né? Em vistas de algum tipo de ganho. Então, quebrar isso é quebrar um princípio ético e estético. Né? Não é à toa, né, eu costumo sempre dizer, para mim não causa estranhamento nenhum que o Foucault saia da leitura da racionalidade neoliberal para pensar os antigos e aí chegar na Parrese ou coisas do tipo, porque me parece que o que ele estava tentando dizer para a gente era justamente aí: olha, as lutas que vão atingir, de alguma maneira, essa nova racionalidade são lutas ligadas à retomada dessa constituição de si a partir de práticas como a Parrese. Então, as saídas que se colocam, que nem são saídas muito, digamos assim, reconfortantes, porque, como eu disse, a luta ela não tem fim, é a produção desse tipo de lutas descontínuas e dispersas anti-hegemônicas que vão aparecer em novas táticas de enfrentamento urbano, como os black blocs, que apareceram, né, no movimento antiglobalização, em junho de 2013, aqui no Brasil, a formação dos centros sociais, quer dizer, lugares onde as pessoas podem partilhar um certo tipo de vivência e de visão de mundo, para além do que o mundo aí fora coloca, né? Os grupos de afinidade, as redes de apoio mútuo, experiências de sobrevivência econômica que tentam escapar do capitalismo, e até, claro, expressões culturais e artísticas radicais diante do que é o normal para o mundo, como, por exemplo, sei lá, experiências queer ou a produção da própria teoria queer. Então, o que nós temos, então, como, né, um primeiro momento aí do que eu queria dizer é esse diagnóstico de que, bom, as formas de luta mudaram e é preciso estar atento para elas, senão nós vamos fazer como fez a esquerda aqui no Brasil, que vai olhar para junho de 2013 e dizer que aquilo era um movimento de direita fomentado pela CIA e que os black blocs, como disse a Mariana Chauí, são um bando de fascistas. Né? E aí a gente perde o bonde disso e dá no que deu, no que a gente está aqui. Mas a gente também tem que ter uma coragem de enfrentar e de passar a ter uma crítica radical à própria democracia. Porque a democracia virou uma espécie de valor sacrossanto. Né? Então, por exemplo, né, nessa onda dessas manifestações, desses movimentos contemporâneos, que eu marco mais ou menos a partir de Seattle, mas que depois vão reaparecer com a Primavera Árabe, com os indignados na Espanha, com o Occupy Wall Street, né, nos Estados Unidos e com o nosso junho de 2013. O que a gente tinha ali era uma crítica radical ao próprio processo democrático, ao próprio processo político. Né? Eu costumo dizer que assim muito se fala do radicalismo da esquerda ou de uma direita radical, mas o que esses movimentos vão criticar, principalmente, é esse radicalismo de centro que a gente vive o tempo todo. Né? Que é assim, bom, a única solução possível é a retomada do controle a partir da própria democracia, entendida como uma
um método de seleção de líderes dentro de um governo estatal, para usar um termo bem schumpeteriano, né, do Schumpeter, enfim, que é uma referência importante para o neoliberalismo. Então, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, a Grécia pegando fogo em 2008, e aí o Syriza reconstituindo essa relação dos movimentos de rua com o governo, né? A Espanha também apontando para uma crítica radical e o Podemos fazendo esse papel de recaptura dentro do governo. E eu acho que aqui no Brasil a gente viveu uma coisa um pouquinho diferente, mas, de novo, a gente perdeu a possibilidade de ultrapassar os termos da política enquanto elas são colocadas para a gente. Eu costumo dizer em relação ao Brasil que é incrível como a direita não teve nenhum problema em radicalizar o discurso dela, então os caras falam abertamente em tortura, em nazismo, em racismo e assim por diante, e a grande parte da esquerda fica defendendo a Constituição, o STF, a legalidade, a democracia, chega a ser até meio ridículo. Tem medo de caminhão na rua. Então, tem medo de povo, em geral, né? É engraçado isso. É uma espécie de esquerda que tem medo do povo. E aí é muito louco, porque eu tenho lido muito o meme por aí. Ou fala assim, vamos voltar para as bases. Ou você vê tipo um professor branco, classe média, falando, nós seremos o primeiro alvo desse governo. Eu falo, meu filho, tem gente morrendo já. Meu aluno de 12 anos já está levando tiro, entende? E aí, o que eu faço? O que eu vou falar para ele, né, cara? É foda isso. Enfim. Por quê? Para mim, o que eu acho uma combinação interessante, né, quer dizer, e ao mesmo tempo bastante macabra, né, que hoje nós nos encontramos, principalmente depois da crise de 2008, né, numa espécie de upgrade dessa ideia da racionalidade neoliberal como princípio de intangibilidade das relações, que ao contrário do que alguns Foucaultianos, como Frederic Gros, imaginaram, não há um fim da guerra. Há uma intensificação da guerra dentro desse campo de relações. E aí, de novo, é um texto um pouco mais recente, é um texto de 2016, do Membe também, que chama Políticas da Inimizade, onde ele faz a seguinte descrição. Eu vou ler, que eu acho que é mais fácil do que eu ficar explicando assim. Ele diz assim, de súbito, a guerra não só se instalou como fim e como necessidade na democracia, mas também na política e na cultura. Tornou-se o antídoto e o veneno, o nosso fármaco, ele está fazendo referência aqui ao termo do Platão. A transformação da guerra em fármaco da nossa época, em contrapartida, libertou paixões funestas que, pouco a pouco, empurraram a nossa sociedade para fora da democracia, transformando-as em sociedades da inimizade, como aconteceu durante o colonialismo. Este retrocesso mundial, a relação colonial e as suas múltiplas reconfigurações das condições contemporâneas não poupa necessariamente as sociedades do Norte. E essa é a grande novidade. A guerra contra o terror e a instauração de um estado de exceção a uma escala mundial vem apenas dar-lhe força. Então, de uma certa maneira, nesse outro livro, ele está dando continuidade a essa constatação de que a Europa não é mais o centro de gravidade do mundo e dizendo assim, olha, o que os caras estão desesperados é que a Europa está virando o Brasil, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, o que ele chama no Crítica da Razão Negra de Devir Negro do Mundo antes... esse chamado estado de exceção, que eu sempre achei engraçado, porque a gente lia os europeus, tipo o Agamben, para falar de estado de exceção no Brasil, e esquece que, tipo, para o Agamben, o estado de exceção começou com 11 de setembro. Cara, o estado de exceção é a regra nesse país desde 1500, né? Pelo menos. Né? Então, a gente precisa fazer esse tipo de adaptação, não no sentido de negar as leituras, mas de adaptar, e eu acho que, justamente por isso, a gente tem mais capacidade de responder algumas coisas do que eles, e isso também tem a ver com a ideia de que a Europa não é mais o centro de gravidade do mundo. Mas o que ele está dizendo, sobretudo, esse processo, essa máquina de matar, que ele chamou em outro lugar de necropolítica também, né, ela está agora definitivamente globalizada. Então, os franceses têm os seus negros, os israelenses têm os seus negros, os brasileiros têm os seus negros, entendendo, obviamente, porque, né, não é nenhuma leitura imbecil que se faz do racismo aqui, de que o racismo é uma figura
construída na linguística, tal, não tem nada a ver com biologia, nem com cor de pele, nem com nada disso. Tem a ver com uma técnica específica que a biopolítica encontra para poder matar. É o recorte do qual Foucault chama lá naquele momento do nazismo. Então, para encaminhar o fim do que eu ia dizer, é o quê? Bom, nesse mesmo momento que essas novas lutas estão surgindo em Seattle, há uma retomada do anarquismo, né? Volta a se falar em anarquismo, volta a se falar em anarquia. Só que volta a se falar de uma maneira um pouco diferente do que seria a simples retomada do que foi a experiência anarquista no século XIX. Quer dizer, você começa a ter toda uma produção muito contemporânea do anarquismo, sobre o anarquismo, a ponto de que alguns autores contemporâneos, tipo o Passetti, vai falar de anarquismos e não mais de um anarquismo, né? E onde, nesse momento, também, em conversas minhas com o Edson Passetti, a gente já chama de anarquia, quer dizer, já desvinculada dessa herança da lógica central europeia, mas como uma série de experiências possíveis. E aí, pensando no que eu ia falar aqui, eu retomei um textinho de 97, que é de um sujeito bem polêmico, bem controverso, chamado Bob Black, que é um texto que chama Anarquia depois do esquerdismo, Anarchy After Leftism, né, que fundou uma espécie de que alguns autores, como Jason McQueen, Lawrence Girac, e mesmo alguns sujeitos ligados ao John Zerza, né, chama de anarquismo pós-esquerda, vamos traduzir de uma maneira meio literal. Que é o quê? Bom, ao invés de nós continuarmos buscando a grande estratégia que fará a grande transformação redentora de toda a humanidade, né, buscar quais são as lutas pontuais, imediatas, urgentes, das quais depende a vida das pessoas, né? Inevitavelmente, vou ter que me remeter de novo à questão do antirracismo aqui. Gente, em muitos pontos, por exemplo, no movimento quilombola ou no menino de uma escola pública da periferia de São Paulo, a luta antirracismo não é opção para ele. É assim, ou ele faz isso ou ele morre, né? Ou ele conduz a vida dele a partir de um certo entendimento de luta em relação às estratégias de poder, ou ele vai sucumbir de uma maneira ou de outra. Quer dizer, uma espécie de morte em vida, né, que é para onde muitos negros brasileiros são empurrados, né? Quer dizer, que você encontra em qualquer letra de rap, né, cara? Eu fui cantar rap por quê? Porque eu não queria ser porteiro igual ao meu pai, não porque ser porteiro é algum problema, mas assim, é porque eu sabia que aquele era um lugar de sombras, né, para o que é a luz que todo mundo diz oferecer, tal. Então, a minha proposta, como eu comecei brincando provocativamente, que a saída da esquerda era a saída da própria esquerda, tem a ver com retomar essa dimensão das lutas anarquistas contemporâneas, que, por exemplo, né, não vão ficar só no campo do anarquismo, vão lembrar que na década de 70, quando os autonomistas italianos criaram a possibilidade de uma ruptura radical com o capitalismo, né, o Partido Comunista Italiano criminalizou os caras. Né? O PCI criminalizou, né, muitos autores que hoje nós lemos comumente aqui, como Negri, enfim, uma série de pessoas ligadas àquelas lutas, da mesma maneira que aconteceu aqui no Brasil. Né? Quer dizer, a gente está vivendo num ápice desse processo de criminalização das lutas sociais, né? Mas vamos lembrar que, naquele momento que junho de 2013 estoura aqui, um governo que, à época, se dizia um governo de esquerda, estava criminalizando as lutas. Né? Meteu 23 lá no Rio dentro da cadeia. Né? Até hoje, cada vez menos se fala do caso do Rafael Braga. Até hoje, cada vez menos se fala do enorme aparato contra-insurgente que os mega-eventos possibilitaram aqui no Brasil, né? Novas polícias, treinamento especial da polícia carioca na França, treinamento especial da polícia paulista na Inglaterra, a compra de blindados israelenses, né? Agora o Witzel, por exemplo, fala em comprar drones de abatimento. Então, a questão hoje, para encerrar, os temas que sempre foram tratados como temas secundários pela esquerda devem ser agora os nossos temas centrais. A luta contra a prisão e todas as políticas de segurança, e é inevitável em falar de luta contra a prisão no Brasil sem falar de racismo,
e a possibilidade de constituição de grupos de afinidade ao estilo proposto pelos anarquistas, onde, independente da chegada ou da revolução ou não, eu possa ter uma vida que vale a pena ser vivida. Porque hoje a questão não se dá mais, pelo menos na minha leitura, em uma oposição entre esquerda e direita, mas em uma oposição entre formas de vida e uma forma de vida que tenta se impor, né? Quando o Bolsonaro, sei lá, toda essa merda que está espirrando no Brasil inteiro, fala, olha, é a família tradicional, é o cidadão de bem. O que eles estão dizendo? Só existe uma forma de vida possível. E todas as outras formas de vida, sejam negros, quilombolas, gays, anarquistas, queer, sei lá, a gente pode imaginar uma infinidade de possibilidades aqui. Todas essas outras formas de vida devem ser alvo da tecnologia principal do Estado moderno, que é o racismo, ou seja, alvo da morte. E aí vocês veem que eu já dei um upgrade na ideia de racismo, dizendo não é só isso que atinge, claro que fundamentalmente os negros, mas atinge... Os negros são, digamos, uma espécie de tipo ideal da forma de vida que deve ser eliminada para esses poderes do neoliberalismo. Então, eu acho que, se existe algum tipo de saída, ela se dá por aí, na produção de uma forma de vida que seja, do ponto de vista ético e estético, anti-estatal e anticapitalista. É isso.